Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 13, nossa última lição do trimestre. O nosso tema é a batalha espiritual e as armas do crente. Irmãos, os crentes têm sim armas para lutar nessa batalha espiritual. Porém, são armas espirituais. É uma armadura, quando o apóstolo Paulo fala acerca da armadura, que ele olha para o romano ali, para o soldado romano, e ele descreve a armadura. Uma armadura ali é uma armadura espiritual, não é uma armadura carnal, mas sim uma armadura espiritual. Se a gente vai lutar contra as forças espirituais, então é com as armas espirituais. O nosso texto do áureo, que está em Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando fala revestivos, é estar todos os dias vestidos com a armadura de Deus, com a armadura do Senhor. É uma forma simbólica, um exemplo a ser dado. Porém, nós temos que estar revestidos da presença de Deus nas nossas vidas, porque as ciladas do diabo vão acontecer todos os dias. Vai ter ciladas, vai ter oportunidade de tropeço, vai ter várias situações que podem tirar nós do foco, da presença de Deus. Porém, nós temos que estar revestidos da presença de Deus para que nós não venhamos cair nessas tentações que vão acontecer. Ser tentados não é pecar, pecado é ceder à tentação. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, o que nos garante a vitória na batalha espiritual, nessa batalha espiritual que a gente enfrenta, é sim a presença de Deus. É ela que nos assegura, é ela que nos dá força. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força para nós vencermos toda e qualquer cilada do diabo. Nossa, em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai dar uma descrição acerca da armadura, acerca da espada, da couraça, acerca de várias coisas que tem uma armadura. E aqui nós vemos que ele dá este exemplo, uma coisa espiritual. Sim, uma coisa espiritual. Ele vai dando esse exemplo: se revestiu de toda a armadura de Deus, de toda a armadura, de tudo aquilo que Deus ele proporciona, o Espírito Santo proporciona para nós usarmos. Nós temos que fazer uso de tudo aquilo que Deus nos proporciona. Nós temos que usar contra as astutas ciladas do inimigo. A nossa introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Irmãos, isso acontece muito. É constante nós sermos atacados pelo inimigo das nossas almas. Isso é uma coisa constante, isso é uma coisa que vai acontecer, e depois que a gente vencer uma luta, vai vir outra, vai continuar acontecendo, será uma coisa constante. Na vida do crente, isso é constante. Mas o apóstolo Paulo diz que a gente tem que estar revestido dessa armadura. Não se pode perder nenhuma parte da armadura, porque cada parte da armadura serve como algo para nós, como instrumento de defesa e também como instrumento de ataque. Então nada pode se perder. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Então, nós entendemos o quê? Que não é nós que temos o poder, que não é nós que temos a condição, que não é por nós que nós vencemos, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós conseguimos vencer as astutas ciladas do diabo. É só assim que nós podemos vencer tudo aquilo que o inimigo lança contra nós. É dessa forma que o crente vence. Não é de nós mesmos, mas quem nos fortalece é o Espírito Santo quando nós buscamos a presença de Deus e nós somos fortalecidos dessa presença. Parte 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Ninguém
Ninguém entra numa batalha sem saber usar a armadura. Ninguém entra na batalha sem um treinamento. Mesmo numa guerra, como nós vimos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não era assim, pegava o soldado na rua, a pessoa lá se alistava e já mandava ela para o front. Não, não era assim, existia um preparo. Claro, um preparo curto, mas existia um preparo sim de alguns meses para que ele pudesse estar apto para poder guerrear. Alguns, chegou no tempo da Alemanha, que pegavam crianças, né, e faziam isso. Mas a nossa questão é que existe um preparo. E o nosso preparo, o nosso treinamento é a partir da oração. O crente, ele se prepara, o crente faz o seu treinamento espiritual a partir da oração e da leitura da palavra, sendo constante, ou seja, é o seu treinamento. Ele vai treinando, ele vai buscando a Deus, ele vai falando com Deus, ele vai se revestindo, ele vai se aprimorando nas suas habilidades para quê? Para saber como usa, para saber o uso da armadura. Porque uma armadura incompleta ou uma armadura completa sem saber para que serve, não adianta nada, meus irmãos. Então o crente precisa saber para que serve a armadura e não perder nenhuma parte dela. Parte 2. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O nosso irmão faz alguma coisa contra nós, é claro, ele deixou ser usado pelo inimigo, o inimigo cegou, mas a nossa luta é contra aquilo que faz ele pecar. Antigamente, ainda hoje também existe, aquelas pessoas que ficam se autoflagelando o seu corpo. Assim como Martinho Lutero fazia no convento, ficava se autoflagelando pelo seu pecado, mas não é isso que é a nossa visão. Nós temos que lutar contra aquilo que faz, contra aquilo que induz a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente a pecar contra Deus. É aquilo que nos induz a pecar contra Deus. Isso sim, nós temos que vigiar e também, claro, lutar contra. Aqui na parte 3, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcharam contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos, nas hostes espirituais da maldade. Eu acho interessante isso, por quê? Porque o reino das trevas, ele é um reino muito, muito bem organizado. Aqui nós vemos principados, potestade e príncipe das trevas, ou seja, existe uma hierarquia no reino das trevas. Não existe bagunça. O inimigo, ele é extremamente organizado. E cada um que tem essas patentes, né, como a gente fala até no serviço militar, que existem patentes, tem que sim colocar em prática aquilo que foi colocado para fazer. A sua missão ele tem que fazer. Então, quando fala dessas hostes espirituais, nós vemos que isso tem que ser feito. Não existe desculpa no reino das trevas. Não vou fazer que eu estou cansado. Não. Existe a missão e a missão é ordenada para ser cumprida. Tem que ser cumprida, custe o que custar. E esses principais dessas potestades, aqui nós vemos que eles são muito organizados. Ninguém faz tarefa de ninguém. Cada um faz a sua tarefa. Cada um cumpre a sua missão, que tem que ser cumprida. Quando pessoas, contra a igreja, no âmbito coletivo ou no âmbito individual, tudo tem que ser executado. E se não for executado, a Bíblia não fala, mas tudo indica que sofre uma punição sim. Como a gente vê naquele exemplo daquele demônio em Gadara, quando Jesus foi expulsar o demônio daquele homem, e não manda a gente, não manda nós para o abismo. E eles não queriam ser expulsos, e Jesus ali permitiu que eles adentrassem aos porcos e lançaram os porcos por um desfiladeiro, porque eles precisam de corpo para habitar. Então ali eles foram ali para aquele corpo daqueles porcos ali. Tudo indica que também o inimigo ele pode tomar animais, né? A gente vê às vezes ataque de animal, que é uma coisa surreal, que às vezes o animal é amigo do dono, mas é uma outra situação aqui. Mas a gente vê que é um reino organizado. O inimigo, ele é organizado. O reino das trevas é organizado. Não pensa que é uma bagunça. Existem as patentes, existem as hierarquias e isso é extremamente respeitado.
A. Eles são poderosos. Irmãos, eles são poderosos. São poderosos. O seu poder é limitado, mas eles têm poder sim. O diabo, os seus súditos, toda a sua hierarquia, eles são poderosos, poderosíssimos. Mas o seu poder é limitado. Ele tem poder, mas o poder é limitado. Eles são malignos. Esses agentes formam os ossos espirituais da maldade, referem-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Eles não têm compaixão de ninguém. Se não for a presença de Deus em nós, para nos blindar, para nos ajudar, até mesmo na humanidade, com os homens ímpios, com os homens injustos, neste tempo, se não for a presença de Deus, eles tinham acabado já com tudo, destruído tudo. E até mesmo na grande tribulação, quando alguns demônios vão ser soltos, que eles vão ter um pouquinho mais de espaço para atuar, nós vemos que com o que já está acontecendo, a coisa já está feia. Imagine quando Deus permitir, porque biblicamente falando, Deus vai permitir. Porque o homem rejeitou a Cristo. Rejeitou. Quanto mais a humanidade vai rejeitando a Deus, rejeitando a Jesus, cada dia mais pendendo para o ateísmo, cada vez mais o inimigo, Deus vai permitindo que o inimigo vá, porque também biblicamente falando, nos últimos tempos, biblicamente as profecias estão se cumprindo. Então nós vemos que eles não têm compaixão, eles vêm para arrebentar mesmo. Se o homem deixa eles tomarem conta, é só misericórdia de Deus para não acontecer algo pior com o homem, para que eles não venham a ser mais destrutível. Então veja que se não fosse o Senhor nessa terra, a coisa já tinha ficado muito, muito feia. E se não fosse Deus na nossa vida, misericórdia, irmão, já tinha arrebentado a nossa vida de todos os lados. Eles são astutos, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Irmãos, a astúcia aqui, o inimigo ele não tem pressa. Não pense que ele tem pressa de destruir alguém, não. Ele não tem pressa de destruir a igreja, de destruir uma família, de destruir as pessoas. Eles não têm pressa, eles são astutos, eles são pacientes, eles observam, eles vão maquinando, eles vão fazendo algo para que quando eles destruir, venha arrebentar com tudo. Não vem arrebentar com uma pessoa, vem arrebentar com várias. De arrebentar com a família toda. Eles não querem apenas que o homem peque, eles querem a destruição da família, eles querem o divórcio, eles querem a destruição total. Eles não querem, não tem misericórdia, não tem nada disso, eles querem acabar com tudo. Então essa astúcia é paciência, é ficar maquinando, vai fazendo dia após dia, vai colocando uma coisinha, vai puxando o homem cada dia mais abismos por abismos, e quando o homem vê, já está extremamente enterrado, já está extremamente mais fundo daquilo que vai ajudá-lo a subir. Aí quem ajuda é só Jesus. Se o homem se arrepender, se o homem encontrar lugar de arrependimento. Parte 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Então o apóstolo Paulo vê o soldado romano, que ele estava preso ali, acorrentado junto a um soldado, e ali ele vai descrevendo aquilo que ele está vendo. Ele usa o exemplo, aquilo que ele sabe, como Jesus, quando falava das parábolas, usava o seu cotidiano para que o povo pudesse ter um entendimento. Claro, meus irmãos, hoje falar de uma armadura para nós não vemos isso com tanta facilidade. Naquela época as pessoas viam os soldados nas ruas, hoje a gente não vê isso com tanta facilidade. Mas com toda a tecnologia que nós temos e com todo o acesso à informação que nós temos, nós podemos ter sim acesso a uma armadura. Se você hoje pegar aí seu celular e colocar, você vai ter uma armadura romana aí, como é no original. Então hoje nós temos essa possibilidade. E aqui na parte 2, as armas indispensáveis de defesa. Cingir os vossos lombos com a verdade. Então são armas de defesa, cingir, ser verdadeiro. O inimigo sabe quem é mentiroso. O inimigo sabe quem vive uma vida falsa. O inimigo sabe, meus irmãos, quem não pratica a verdade. As nossas armas de defesa é sermos verdadeiros na presença de Deus. Mesmo que isso custe até a nossa reputação. Ele é muito certinho. É melhor não falar com ele, porque ele é muito certinho. Não vamos chamar ele para uma festa porque ele não bebe, ele não usa drogas, ele não pratica a promiscuidade. É melhor deixar ele. É melhor assim. Vamos ser verdadeiros até quando ninguém está nos vendo. Por quê? Porque o mundo espiritual sempre está vigilante, está vigiando a nossa vida no nosso dia a dia.
Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Era uma malha, alguns dizem até que tem aquela parte de couro, mas também tem aquela parte daquela questão que uma espada não podia perfurar. Mas o que? A couraça da justiça, ser justo, ser reto, ser íntegro diante de Deus. Aquilo que ninguém vê é aquilo que nós verdadeiramente nós somos. É aquilo que o mundo espiritual sempre está vigilante, como eu disse anteriormente. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz, confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona. Quando fala aqui do calçado, o soldado romano, ele tinha vários lugares que ele deveria ir. Poderia ser rochoso, poderia ser um pântano, poderia ser aonde fosse. O calçado que ele usava era preparado para qualquer tipo de solo, tanto um solo rochoso, como um pântano, como um deserto, aonde ele fosse, o calçado dele estava preparado. Mas ele não ia voluntariamente. Ele não ia voluntariamente. Não, eu quero ir lá e não. Era uma questão de chamada. Existia a questão involuntária, existia a questão voluntária, mas o que eu quero dizer, meus irmãos, que você sabe, se aquilo que, o ambiente que você foi convidado para ir não é propício para um crente, não vá, não vá. Agora, se for algo que não tenha como fugir, não tem como fazer diferente, que você tem que ir por obrigação, que tem que ir mesmo, que o Senhor Deus Todo-Poderoso vai te guardar, você sente paz em ir, então vai. Mas se sente um peso, se sente um desconforto, não vá para este lugar. Tomando sobretudo o escudo da fé, longo retaguar feito de madeira de couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus. Aqui, quando o escudo era o escudo romano, eles usavam muito escudo para defesa. Eles usavam como se fosse aquele, alguns dizem que era um modelo tartaruga, que eles ficavam todos juntos, porque quando eles iam invadir uma cidade, os soldados dardos inflamados, ou seja, flechas inflamáveis, e batiam no escudo. Então, quando batiam no escudo, eles não eram queimados, existia um revestimento de madeira, mas também existia um outro tipo de revestimento para não pegar fogo, então eles tinham isso. Então, aqui nós vemos que tudo era uma preparação. Mas também o escudo não é só instrumento de defesa, mas também pode ser um instrumento de ataque, sim. O capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Até hoje, se você vai numa construção, eu mesmo trabalho na área portuária, tem que usar capacete, porque qualquer coisa pode cair na sua cabeça e o capacete ele protege. Se você vai em alguma empresa, muitas empresas, diversas empresas grandes, é obrigatório o uso de EPIs, ou seja, o uso de equipamento de proteção. A maioria das empresas hoje usa equipamento de proteção. E isso serve como para nos proteger mesmo. Às vezes as pessoas não querem, mas o uso é necessário, porque alguma peça pode cair, alguma na linha de produção, alguma coisa pode acontecer. Então qualquer, principalmente na área de construção civil ou de construção, é necessário o capacete. Então aqui o capacete também serve para quê? Para não entrar pensamentos abomináveis, pensamentos que não são de Deus, coisas que é do inimigo, para que não entrar. Então protege a nossa cabeça. Amém? E a imprescindível arma ofensiva, a espada do Espírito. A espada, meus irmãos, é um instrumento de ataque. Mas não pense que é uma espada gigante, não. É uma espada pequena, mas que pudesse ser carregada e pudesse ser manuseada. Mas, para manusear a espada, ainda tem que ter ainda mais treinamento. Ou seja, a espada serve como palavra. Também é instrumento de defesa e instrumento de ataque, assim como o escudo. Claro, a espada é muito mais instrumento de ataque do que instrumento de defesa. Mas nós vemos que a espada é um enfrentamento diário, aqui como está falando aqui no comentário, é um enfrentamento diário, é a palavra. Nós temos que estar pregando e falando de Cristo continuamente. Mas para quem? Para nós mesmos. Nós temos que pregar mais para nós mesmos do que para os outros lá fora, porque a palavra tem que ser mais revestida em nós, para que a gente venha ter mais condições de quê? De falar do amor de Cristo. Amém? E a nossa conclusão.
A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Nós só podemos ser revestidos se nós querermos esse revestimento, que é o que? Buscar a Deus, estar em Deus e saber como usar essa armadura. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.